Nesse último Dia dos Namorados, nós notamos uma tendência: os contratos de namoro. Não, minha gente, eu não estou falando aqui de promessa nem jura de amor, não. Estou falando de contrato escrito, assinado e reconhecido em cartório. É isso mesmo. Os tempos mudaram e os relacionamentos também acompanham essas mudanças. Como a gente bem viu no último Zero Tabu, tem até agora o poliamor, tá lembrado? Em que várias pessoas, mais de duas pessoas, vivem um relacionamento afetivo, amoroso. E aí, gente, por causa também, mas não só por isso, surge a necessidade de um contrato. Já pensou? Contrato que pode estar lá cláusula sobre fidelidade, isso mesmo, sobre se pode ou não pode trair, se é um relacionamento aberto ou não. Tudo isso reconhecido, olha, lá no cartório. Agora, será que esses contratos realmente nos garantem uma segurança jurídica e ou amorosa? Bem, eu não sei de nada, mas eu estou bem curiosa para entender como é que funciona tudo isso. E eu sei que você também tá. Então fica aí, sabe por quê? O Zero Tabu está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Zero Tabu especial de hoje, minha gente. O Dia dos Namorados passou, foi semana passada, e a gente vem com essa informação que, olha, não é tão novinha assim não, viu? Essa questão dos contratos de namoro. Vocês vão ver aqui agora comigo, bem como vão entender o que é que se pode colocar dentro desse contrato. A gente falou aqui na abertura do programa sobre contrato, por exemplo, de fidelidade, mas contrato não, cláusula, né? Mas será que pode ter? O que é que pode ter? As outras cláusulas que podem constar nesse contrato de namoro. Eu fiquei bem curiosa para entender como é que funciona isso na prática. Convidei uma menina aqui que é professora, advogada, que sabe tudo dessa modalidade, a advogada Gabriela Holanda. Gabi, muito obrigada, muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos. Pois é, o contrato de namoro não é tão novinho assim como muitas pessoas pensam, né? Está se discutindo mais sobre ele. Na verdade, ele ganhou uma popularidade maior na pandemia. Mas por que, Gabi, justo na pandemia? Mas várias pessoas resolveram oficializar o namoro, porque até então, pelo menos quando eu namorava, era adolescente, não tinha nada. Era jura de amor mesmo, como eu falei na abertura. Você quer namorar comigo, né? Você quer me namorar? E aí o contrato era ali. Verbal, né? Por né? que essa necessidade do contrato? Pois é, porque uma das grandes finalidades do contrato de namoro é afastar o reconhecimento da união estável. É dizer, olha, o que a gente vive é namoro. O que a gente vive é namoro, não é união estável. Então, nós não temos pretensão, pelo menos no momento, de constituir família. Nós não queremos partilhar nossos bens, nós não queremos que incida os reflexos da sucessão com a morte. E aí, por que na pandemia? Porque na pandemia muitas pessoas, para reduzir custos, foram morar juntos com seus namorados. Vamos fazer o seguinte, eu tive redução no meu salário, eu perdi meu emprego, então eu saio do meu aluguel, vamos alugar um lugar só para nós dois, mas e aí, a gente vai morar junto? E será que isso é união estável? E não, vamos regularizar para ficar claro que a gente está só dividindo O mesmo ambiente. O mesmo ambiente. Então, começou a ser pensado como uma via possível, mas assim, com o reflexo da pandemia. Muitas pessoas começaram a morar, mas tipo, não foi uma decisão pensada de queremos formar uma família. Foi a circunstância. Vamos economizar, vamos juntar os paninhos, né? Como a gente costuma falar popularmente. E aí, e agora? Eu não quero, já pensou, eu tô morando junto, daqui a pouco a pessoa vai estar querendo dividir os bens, o meu carro, a minha moto. E assim, parte de uma pessoa daquele casal, ou como é? Geralmente um tem a ideia, o outro não fica chateado.
Porque, geralmente, quando a gente namora, é pensando no próximo passo, né? Ah, vou namorar, depois vou noivar, a gente vai casar, vai construir família. No geral, é assim, né? E eu fiquei me questionando agora, como é que a outra parte enxerga essa visão, né, Gabi? De, olha, vamos deixar claro que é namoro, porque eu não quero dividir nada com você. Não, mas assim, é naquele momento. Não significa que o casal não pretenda dar outros passos ao longo da Entendi. relação. Mas é um comum acordo. O contrato, ele não é firmado por apenas uma parte, né? Um dos integrantes do casal, mas por ambos. E deixa claro que naquele momento eles não têm essa constituição de família. Eles são apenas namorados. Mas aquilo ali pode, mais na frente, pode até ter um prazo, daqui a 1 ano, 2 anos, nós pretendemos oficializar, mas nesse período vai ser só namoro. Entendi. Então, pode fixar, inclusive, um prazo. O contrato pode ter um prazo de validade. Válido por um. Agora, se o contrato de namoro for de 2 anos e o namoro acaba antes, como é que fica? Ele é automaticamente anulado? Aí, automaticamente, ele é extinto. Ou precisa anulado, no não, ele é cartório? válido. Ele é válido? Ele é válido, mas até o momento do fim do relacionamento. Mas aí não necessita, portanto, de o casal ir a um cartório e dizer, olha, a gente não está mais namorando. Queremos... Sim, porque o contrato de namoro, ele não precisa nem necessariamente ser registrado em cartório. Não, Não, ele pode ser particular e aí as partes, né, eles podem assinar e reconhecer firma em cartório, mas não necessariamente registrar o contrato. Só reconhecer a firma. Só reconhecer a Isso firma. já dá a validade legal, Já, né? já dá pode garantia. exigir e não precisa nem necessariamente da presença de um advogado. É importante, mas não é obrigatório. É importante por quê? Porque esse contrato de namoro, ele também não pode ser feito de qualquer jeito. Ele também tem que observar a dignidade da pessoa humana. Então, não pode ter nenhuma cláusula que vá violar, que vá ferir algum direito fundamental do ser humano. Então, Entendi, você Gabi. agora vai ser meu escravo em casa, você não pode sair, você não pode... Não pode. Não pode. Então, tem que ter cuidado. A orientação de um advogado, ela é importante. Por isso, porque as pessoas acham, não posso fazer o contrato que eu quiser, do jeito que eu quiser. E não é. Existem cláusulas que, se forem colocadas no contrato, elas invalidam. E você, Gabi, que já está, né, nesse meio assim jurídico, que tem já algumas experiências em relação a contratos de namoro, quais são as possíveis cláusulas que o casal pode colocar lá? Tem alguma cláusula, por exemplo, relacionada ao namoro em relação ao sexo? Pode se estabelecer dias da semana. Existe isso, Gabi? Eu fiquei com essa curiosidade, minha gente. Porque eu nunca tinha escutado falar, embora não seja tão recente como a gente disse, né? Em contrato de namoro. Aí é isso que eu assisto Gabi na TV falando sobre contrato de namoro. Eu digo, peraí, que eu quero entender isso, eu vou chamar a Gabi pra cá. E muitos casais que nos assistem, que são namorados, provavelmente podem desconhecer que exista um contrato de namoro. E para a relação deles, pode ser útil. Para outros, pode nem funcionar, né? Não. Que nem todo mundo vai se adequar, né, Gabi? E deve estar se perguntando, ou então pensando, se eu soubesse que tinha um contrato, eu teria feito, colocado isso. O que é que você está acostumado a ver? Em relação ao sexo, por exemplo, pode colocar lá no contrato de namoro? Pode colocar, Gabi. pode colocar a frequência, pode colocar se pode dormir um na casa do outro, quantas vezes na semana podem dormir um na casa do outro. É mesmo. Qual é o tipo desse relacionamento, se é um relacionamento aberto, se é um relacionamento fechado. Pode, inclusive, Pri, colocar multa por infidelidade. Minha gente! Eita, olha, muita gente, se soubesse, já tinha feito então esse contrato, viu, Gabi? Depois você diz direitinho. Se a pessoa vai no cartório e lá tem um modelo, Gabi? Como é? Ou acessar a internet para preencher? Tem que ter um advogado, como você bem disse, né? Não é que tem que ter um advogado, mas é importante que tenha, porque ele não tem um modelo. Imagine, cada um tem um tipo de relacionamento. Então, o advogado vai fazer... Vai redigir, vai ouvir,
né, os envolvidos, como é que vocês querem organizar essa relação? Minha gente. Quais são os limites dessa relação? Gabi, agora a multa por infidelidade. Muita gente aqui tá pensando, tava rica nesse momento. Pois é. Ou rico, né? Se eu tivesse feito esse contrato. Agora, tem como se cobrar de fato? Eu tenho um contrato na mão, comprovei a traição, e aí como é que isso vai parar nas instâncias judiciais, por exemplo? Como é que é o passo a passo? Você pega aquilo, pega um advogado e agora vou lutar por aquela cláusula que foi descumprida. É assim? A infidelidade por si só, caso não tenha contrato, ela em regra não gera dano moral, só se for uma infidelidade assim, muito exposta, que tenha uma exposição, que tenha uma humilhação muito grande, aí pode se discutir. Mas em regra, a infidelidade sem contrato de namoro não gera indenização. Mas quando a gente prevê uma multa por infidelidade num contrato de namoro, a gente pode executar judicialmente esse contrato. Olha, se a gente não tivesse o contrato, não teria multa. Mas tá lá. Essa é a sistemática da nossa relação. A nossa relação não admite traição. E tem uma previsão lá, R$10.000 de traição, pela traição. Se ela for comprovada, pode executar o contrato judicialmente. Minha gente! Todo mundo vai querer fazer agora. Todo mundo correndo já. Ei, aquele teu amigo advogado, passa o contato dele aí pra eu ver se ele faz contrato de namoro. E o que é que mais, assim, tem alguma curiosidade que você também pode trazer em relação a esses contratos? Coisas assim que provavelmente não se estaria em um contrato, nesse caso da fidelidade, né? Que a gente tá lá, uma multa por traição. E tem mais alguma Pode questão? ser o contrário também. Pode dizer, olha, aqui o nosso relacionamento não tem traição, é aberto. Eu posso me envolver com qualquer pessoa. Pode fazer o contrário. Dizer que é um relacionamento aberto. Não tem a monogamia, né? Que a gente está acostumado. A gente estava falando, inclusive, sobre o poliamor, né? Sim. Que foi o tema do nosso programa passado aqui. Foi bem interessante. Conversamos com a família de Florianópolis, que tem o casal, aí tem o namorado da esposa e a namorada do esposo. E o namorado da esposa mora lá na casa deles. A namorada vai aos finais de semana. E não é uma união reconhecida, não é, Gabi? Você me corrige aí. Não é oficial, porque não é poligamia, é poliamor que eles dizem. Mas como é que isso se configura judicialmente? Tem como ser reconhecido judicialmente? Como é que faz? Pois é, o poliamor não é considerado ainda família no nosso ordenamento jurídico. Sim. Então, essa formação, vamos dizer assim, um pouco atípica, mas que existe no âmbito fático. Na realidade, existem pessoas que vivem esse poliamor, mas o nosso ordenamento jurídico não prevê o poliamor como família. Então, não tem nenhum reflexo como alimentos, divisão de bens, direito sucessório, nada disso incide, porque não se constitui Uma família. Só que aí, o que é que essas pessoas estão fazendo? Aí lá vem a questão contratual. Estão firmando contratos, muitas vezes até de sociedade de fato, como se eles fossem sócios, né, de uma sociedade, para regulamentar quais serão os efeitos. Se vai ter, como vai se dar a administração dos bens, a manutenção da casa. Como se fosse um negócio, Um né, negócio. Gabi? Se vão ter filhos, e se tiver filho, o filho vai ser filho de quem? De todos, porque também é possível a multiparentalidade, ter mais de um pai, mais de uma mãe. Minha gente, as formações familiares, elas estão em constante transformação. Então, nós temos a possibilidade de ter mais de um pai, mais de uma mãe. E aí, nessa formação poliamorista, se tiver um filho, esse filho vai ser filho de todos? Poxa, Gabi. Será que ele vai ser só filho do casal original? Vai fazer um contrato de namoro com os novos que chegaram e um de sociedade?
Tá entendendo, Tô Pri? entendendo. É muito complexo. Então, para regulamentar tudo isso, é importante sentar com orientação jurídica e dizer, peraí, quais são os limites? Não dá para dizer que todo mundo faz parte da mesma família, porque o direito ainda não admite. Mas qual é o reflexo disso aqui? Quem é namorado, quem é casado, quem é... Entendi. Então, é possível sentar e tentar entender os limites legais daquela relação. Poxa, Gabi, são tantas nuances, Sim. né? Tantos pontos que precisam ser trabalhados. E como a gente falou, né? Os relacionamentos hoje são muito diferentes, por exemplo, do que há 70 anos, né? Onde não se vivia um tipo de relacionamento que a gente enxerga hoje, a liberdade que se tem hoje e as formações novas mesmo que a gente vê hoje, bem diferente do que há alguns anos. E como acompanhar, né, isso tudo, principalmente em relação ao jurídico, como você tem colocado aqui, essas novas soluções, essas novas formações. E se você realmente parar para analisar sobre esse âmbito, sobre esse aspecto, é bem complexo para você administrar e colocar aquilo em forma de contrato, nessa questão dos filhos mesmo, que você levantou agora, né? No caso desse casal, eles, quando começaram a namorar, os filhos já eram grandes. Um tem 19 e o outro tem 13. Então, no caso, o menino tinha 17, o mais novo tinha uns 11. Então, aí já fica bem definido, bem claro que o casal, né, são os pais ali daqueles dois meninos. Mas nesse caso de depois desse relacionamento todo, nasce um bebê, quem seria, né, quem seriam os pais? Só os dois, né, ou os outros envolvidos? Realmente é uma situação bem mais ampla, né? E aí também entraria os contratos de namoro para, né, cada namorado ali existente, para estabelecer as regras. Ou uma sociedade de fato, mas assim, a nossa sociedade está ainda se situando legalmente diante dessas novas constituições de família. Percebam, só em 1988 a união estável foi reconhecida família. De lá para cá, a gente já passou por muitas transformações. Muitas. Então, assim, e a gente vai se adaptando. Hoje se discute guarda de animal de estimação. Verdade, Gabi. Né? O pet, né? Todo mundo está falando da guarda do pet, como é que vai dar? E numa família, numa constituição mais diferente? E se acabar esse relacionamento, como é que vai ficar? Como é que vai se dar o sustento dos filhos, do animal de estimação? Então, tudo isso pode ter uma previsão. Isso a gente fala muito de planejamento familiar. E as pessoas não pensam, porque quando a gente inicia um relacionamento, a gente tende a ser movido muito pela paixão, pelo calor do momento. Nós não pensamos, peraí... E se um dia acabar? E se um dia acabar? O que é que a gente vive de fato? É uma união estável? É um namoro? Um casamento? Né? Já queremos oficializar. Quais serão as regras desse casamento? Qual será o regime de bens que nós vamos adotar? Então, as pessoas não falam sobre isso. E qual é o problema? Quando acaba... Aquele transtorno. É aquele transtorno, a maior dor de cabeça, porque não houve um planejamento. Na certidão de casamento, não existe no contrato de casamento, Gabi, que a certidão é a testificação ali que você casou. No contrato de casamento, é possível a gente colocar também cláusulas feitas do namoro? Ou não? Sim, o pacto nupcial é possível você prever. Olha aí, minha gente, então, fiquem ligados. Tem uma pode forma colocar essas questões de fidelidade? Pode. De quantos a frequência em relação ao sexo? Sim, pode colocar, inclusive. E como provar, Gabi, que aquela pessoa não está cumprindo? Por exemplo, lá no contrato de casamento tu tem. Ai, todo mundo ligado agora. Os maridos atentos. Olha aí, eu devia ter colocado. Por exemplo, eu coloquei que a frequência 3 vezes, 4 vezes por semana a gente ia dar aquela namorada. Aí, com o passar do tempo, foi caindo para 2, caindo para 1, semana sim, semana não. Aí, como é que eu vou conseguir comprovar que a pessoa não está cumprindo, Gabi? Vou chegar, olha, ela não está, ou ele não está cumprindo. Aí eu digo, não, tô sim. E aí, como é que é? Aí você Como é essa estabelece... investigação? Não dá para
ter prova já é intimidade, né? É muito Aham. complicado. Até haveria uma exposição muito grande, né? Ia ferir a dignidade da pessoa humana. Mas pode aí, de repente, uma mensagem: meu amor, cadê você? Nunca mais, né? A gente Aham. namorou. E aí fica a comprovação. Você vai mandando uma mensagenzinha ali no WhatsApp direto. Entendi. Ah, a gente se comprometeu que era tantas vezes na semana. E aí você está Não tá descumprindo, está cumprindo. E aí você vai deixando provas. Entendi. Olha o prometido, olha o que estava Aham. no nosso contrato. Entendi, Gabi. Então não dá para filmar a intimidade, mas aí você pode, de repente, Porque não buscar tem essa como, prova. dessa forma a gente consegue, né, mensurar. Mas se não, não tem, né? A palavra de um contra a palavra do outro, e aí fica mais complicado de provar. Eu tenho também uma convidada muito especial, minha gente, esse feito Gabi, mas ela não está aqui em Maceió, está em outro estado. E eu quis trazê-la para nossa conversa. Ela é sexóloga, Gabi, para entender quais os impactos, né, dessas regras, desses contratos no relacionamento, se os casais, de uma forma geral, eles enxergam isso com bons olhos, como algo que vai realmente disciplinar a relação deles, ou às vezes pode complicar, porque uma das partes pode olhar só que, ele acha que eu só tenho interesse, né? E por isso fez logo um contrato de namoro. Olha ela aí! Hey, coisa linda, tudo bom? Estávamos falando aqui de você, que o nosso bate-papo é sobre contrato de namoro. E estávamos falando aqui com Gabi, Renata, Gabriela. Eu convidei Renata, que ela é sexóloga, Gabi. E a gente estava falando aqui, Rê, em relação aos contratos, não é, de namoro. Eu descobri também agora que é possível nos contratos de casamento também colocar aí algumas cláusulas. E claro, o que chama mais a atenção da gente é em relação às cláusulas sobre fidelidade, sobre... Foi sobre fidelidade, sobre o que mais? Frequência sexual, né? Também tem. Frequência, isso. Sobre a frequência sexual. E como é que a gente pode colocar isso num papel e depois cobrar e exigir da pessoa aquilo que ela não está cumprindo, que está no contrato. Aí, Rê, como sexóloga, me diz, é possível realmente esses contratos serem seguidos pelo casal e serem vistos como uma forma de disciplinar a relação? Ou não, com o passar do tempo, vai virando ali um objeto de briga, intriga, justamente pela falta de cumprimento. Como é que é? Me explica. Então, Pri, eu estava aqui acompanhando também a Gabriela, super atenta. O contrato de namoro, ele foi criado justamente para preservar questões patrimoniais, né? Então, para fazer essa divisão do que é namoro, do que é união estável, devido à modernidade, na verdade, da característica de relacionamento. Hoje, se você comprovar que você que dorme na mesma cama, divide contas, né? Tudo isso é caracterizado como união estável. Então, que já dá direitos jurídicos, né? De divisão de bens, aquilo que foi construído durante a relação, ser dividido. Só que isso foi tomando uma proporção ainda maior, né? Levando também para a questão de frequência sexual. Quando se tem filhos, eu não sou responsável pelo teu filho, tu toma conta do teu, toma conta do meu, né? É uma proteção que, ao nosso olhar, que trabalha com desenvolvimento feminino, né? E com relacionamento, se torna prejudicial também, né? Porque, juridicamente falando, ele traz essa proteção que é necessária, porém, emocionalmente falando, né, ele tira toda uma característica de um relacionamento saudável. Então, assim, você botar em um contrato que você tem que ter o ato sexual 4 vezes por semana, né? É óbvio que isso, com o passar do tempo, não será cumprido. Não será cumprido. Nós colocamos lá no altar, nós assinamos também contrato quando fechamos o casamento, né? Te prometo isso, te prometo aquilo, te prometo. Só que tanta coisa não é cumprida. E não é porque você não queira cumprir,
É porque no decorrer do dia a dia, é fato que isso pode não acontecer, né? O cansaço, a questão hormonal feminina. Então, a gente não iria respeitar também nem a questão da mulher. Do tempo da mulher não teria como ser respeitado, né? Se fosse para seguir realmente esse contrato. Então, assim, ao nosso olhar, esse contrato é válido, sim, né? Até certo ponto, e juridicamente falando, porém, emocionalmente falando, No ele dia a traz dia, diversos Renata. pontos negativos. Entendi. No dia a dia, naquela vivência habitual, a gente sabe que muitas cláusulas negativas não vão ser cumpridas. Acaba não sendo cumprida, Pri, porque são seres humanos. Por mais contrato que tenha fechado, né? Quando a gente coloca, eu estou falando justamente dessa parte da parte sexual, né? Que é colocado também hoje. Não tem como seguir a risca. Você está em um relacionamento de 3 anos, né? A gente falou até aí no nosso encontro, na entrevista que a gente deu, falou sobre o desejo espontâneo e o desejo responsivo. Esse contrato, como é chamado, ele já é fechado no início da relação, que é o namoro, que é o desejo que acontece espontaneamente, né? Quando a gente vai amadurecendo essa relação, a tendência é que a gente viva um outro tipo de desejo. Não é que o amor acabou, não é que a fidelidade se perdeu, não é. É porque é o normal acontecer. Entendi. Ô, Renata, mas você falou também uma vez que tem casais já mais maduros que procuram organizar, sem contratos, essa rotina, né? Essa tabela do namoro. Mas aí é algo muito mais, eu acho que realmente amadurecido, né? E uma tentativa de equilibrar as atividades do dia a dia com a questão de um momento só para si, e sem a necessidade de um reconhecimento em cartório, né? Isso, porque as regras, na verdade, Pri, todo mundo tem que criar nos seus relacionamentos, né? Se você está saindo de um namoro para um casamento, você tem que colocar as regras. A gente tem que construir regras na nossa relação, né? Mas não é uma imposição contratual. E se não for seguido, gera multa, como é que eu falo? A atuação de um advogado, né, para poder resolver essa questão. Geralmente a gente cria regras onde o próprio casal vai ali administrando, gerindo uma relação, né? Quando a gente coloca muito o contrato, a gente faz do relacionamento uma característica de empresa, né? A gente traz a característica de uma empresa. Então, isso, as pessoas se tornam cada vez mais fragilizadas emocionalmente. Realmente, é muito difícil sair de um namoro para um casamento quando se tem um contrato. Por quê? Porque as pessoas se tornam ali fragilizadas, desacreditadas, né? Desacreditam do caráter do outro. Se você tem um contrato, você não tem realmente como mostrar quem você é efetivamente, porque você tem que cumprir um contrato, né? Então, assim, quando a gente fala da relação sexual, desse desenvolvimento de relação, a gente vê pontos negativos também em cima desse contrato, né? A gente vê uma fragilidade emocional, a gente vê uma imaturidade, porque quando se tem duas pessoas que se relacionam, que são aptas ao diálogo, a criar as próprias regras, não se precisa de um contrato, né? Então, assim, em como tudo, a gente vê pontos positivos e vê pontos negativos. O que, infelizmente, tem sido gerado é realmente essa individualidade. As pessoas acabam não vivendo um relacionamento realmente saudável, porque tem um contrato que mostra como você tem que ser, como você tem que agir, e cada um na sua, e ali vai tudo sendo administrado de forma contratual. Entendi, Rei. Quando a gente fala de sentimento é mais difícil, né? A gente conseguir ponderar e colocar isso de forma materializar, né? Aquele sentimento, aquela emoção. E como o Gabi bem explicou,
a principal finalidade dos contratos de namoro não seriam roteirizar a relação, mas sim evitar que ela fosse caracterizada como uma união estável. Mas claro que a partir daí abre uma brecha, né, Gabi, para as pessoas colocarem ali, entre aspas, o que quiserem, né, dentro do possível. E aí sim, tentar de alguma forma administrar, né, de uma forma jurídica aquela relação, né, Gabi? Porque, assim, sem condenar também o contrato de namoro, nesse aspecto eu concordo com a rede de regulamentar a frequência sexual. De fato, é uma coisa muito delicada, mas é possível. É uma cláusula possível. Não significa que em todo contrato de namoro vai ter essa cláusula. Porque qual é a principal cláusula de um contrato de namoro? Nós não temos a intenção agora de constituir família. Porque quais são os requisitos para a caracterização da união estável? Ela ser uma relação pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Então, você pode dizer, olha, eu tenho até uma união pública, um relacionamento público, ele é contínuo e ele é duradouro, mas por hora nós não temos o objetivo de constituir família e não queremos os efeitos legais da constituição dessa família nesse momento. E nós estamos de livre e espontânea vontade, e ninguém está pressionando ninguém, então é muito importante ter essas duas cláusulas, né? Não quero constituir família e nós estamos aqui de livre e espontânea vontade. Agora, outras cláusulas como frequência sexual, infidelidade, qual o tipo de passeio que vão fazer, isso é algo que... Isso também é, Gabi? Pode ter. E é? Pode. Ai, viu? Se eu soubesse, tinha feito. Eu colocaria eu não vou à trilha, né? Me perdoem os trilheiros, mas eu não sou adepto. Mas, tipo... Viaja uma vez por mês. Uma viagem uma vez por mês. Podem ter essas cláusulas, mas elas não são... É comum, né, não, Gabi? e não é obrigatório. O objetivo principal do contrato de namoro é exatamente esse, de tipo, olha, não é união estável, porque aqui a gente não está tendo o objetivo, nesse momento, de constituir família. Entendi, Gabi. E, Rê, como a gente estava falando, o contrato de namoro existe mais por isso, né? Para caracterizar que não é uma união estável, mas que as pessoas botam lá suas cláusulas e que, independente do contrato de namoro, você que é sexóloga, trabalha também com casais, tem essa questão de prestar esse serviço amoroso, vamos assim dizer, para tentar mudar um pouquinho a rotina dos casais e eles se disciplinarem em relação de como algumas atividades, algumas cláusulas, entre aspas, vão poder ajudar aquele casal a criar um ambiente mais saudável. Não necessariamente precisa estar lá escrito, assinado e reconhecido em cartório, né, Rê? Não, a gente pode fazer isso entre nós mesmos, né? Exemplo, de 15 em 15 dias você tem que me levar para jantar, a gente tem que sair para algum lugar, né? Uma vez por mês, viajar. Não é que isso vai ser algo, uma imposição, mas realmente é criar aquele compromisso com a relação, né? Então, assim, a gente sabe que as demandas acabam realmente afastando a nossa prioridade do relacionamento. É verdade. Isso é tanto homem quanto mulher, né? Então, chega o final de semana, a gente trabalhou a semana todinha, e aí, não, vou descansar e fica cada um na sua linha. A gente tem que ter regra para isso. A gente tem que ter regra, na verdade, Pri, para tudo. Seja para a criação de filhos, seja para a sua vida pessoal, profissional, e por que não na relação? Só que, para ter uma característica saudável, que é o que hoje tanta gente tem buscado e tem falado, né, sobre relacionamento abusivo e relacionamento saudável, o que é, como funciona. Então, para que tenha essa característica de relacionamento saudável, não é necessário se ter um contrato. É necessário realmente ter o diálogo, ter a maturidade, né, uma conversa gostosa. E aí pode ter a cobrança também do sexo. Maridão, eu tô aqui há 2 semanas, né? Os meus hormônios estão... Vamos aí, me ajude também, né? A gente tá aí uma parceria. E não é necessário ter um contrato para isso, né? Agora que tem que ter as regras, que tem que ter... tanto como eu te falei, que quando a gente casa, que a gente vai pro altar, já tem lá as próprias regras.
né? É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, te prometo fidelidade. Então, a lei já é um contrato também. Né? A gente já está assinando ali um contrato. Só que as outras regras, vai de relação para relação, e que é super saudável serem estabelecidas. Né? Com relação a passeio, com relação à frequência sexual, com relação aos encontros individuais, porque quando a gente tem filho, né, tudo passa a ser mais difícil, quando são pequenininhos é tudo muito em conjunto. Então a gente tem sim que ter esse diálogo, essa abertura para a construção de um relacionamento saudável. Mas não necessariamente precisa ser um contrato assinado em cartório para que isso venha fluir. Perfeito. Coisa linda. Obrigada. Beijo, Gabi. Beijo, Pri. Fica aí que a gente Eu vejo esse tema, assim, Pri, como um tema de extrema importância, né? Porque a gente vê também que as pessoas estão realmente se perdendo da naturalidade do sentimento. Tem que existir esse planejamento familiar, como o Gabi falou, tem que existir. Né? Tem que existir essa segurança de separar o que é e o que não é. Tem que existir. Porém, a gente não pode perder a naturalidade, né? A saúde que é produzida através das relações. Então, essa responsabilidade afetiva, né? Essa maturidade para entrar em uma relação, para fazer as escolhas também. Eu acho que um assunto acaba sempre puxando para o outro, né? A gente traz muito nesse contexto essa questão da responsabilidade jurídica, mas a gente também tem que trazer essa responsabilidade afetiva, essa questão do saudável, do que é prazeroso e do que é necessário a gente viver. Né? A gente está criando realmente assim tantas barreiras para as relações e ninguém nasceu para viver só. Né? A gente nasceu realmente para viver, para ter aí uma parceria, para compartilhar a vida. E está cada vez mais difícil, justamente por essas características que estão sendo colocadas nas relações. Né? É um peso que vem que realmente tira a naturalidade, o gostoso que é, né? Se relacionar, se descobrir, se não der certo, ok, segue tua vida, eu vou seguir a minha e a gente vai ver outra forma de ser feliz, de encontrar outra pessoa. Mas realmente eu acho que é um tema muito necessário que vocês estão trazendo aí, né? Para que as mulheres fiquem atentas, mas que também se permitam viver, né, de forma saudável. Obrigada, Rê. Mas não sai daí não, viu? Que a gente vai ficar aqui, a gente vai se despedir aqui todas juntas. Porque quando a gente começa a falar assim, é porque o tempo, né? O diretor já tá falando, o tempo já tá correndo, já olhei ali pro relógio. Mas olha, minha amiga, muito obrigada de todo coração por ter entrado nessa nossa roda de conversa aqui, né, Gabi? Foi ótimo, 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 porque justamente... Já quero conversar com Gabi também no off. Ah, também. Trazer essas mulherões daqui de Sergipe. Adorei de Sergipe. Verdade. É minha segunda terra do coração. Meu mestrado foi na Federal de Que Sergipe. delícia. Já vai pra lá, já participa, que Renata também faz encontros lá, bem bacanas de mulheres. Renata é ótima. Depois vocês se seguem aí mutuamente, já passo os contatos pra vocês, né? E Gabi também, muito, muito, muito obrigada. Gabi, eu posso pegar na mão. Eu queria estar aí. Muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite, de ter batido esse papo. Né? Se a gente tivesse tempo, passaria aqui, né? Mais um tempinho pra gente realmente esmiuçar, trazer os detalhes de como é, né? Eita, diretor, já tirou ou foi ela que caiu? Vamos, agora, voltou. Pensei que o diretor aqui tinha já tirado Renata do ar. Peraí que a gente vai ficar aqui juntinho. Então, assim, Gabi, muito, muito obrigada. Você é maravilhosa, né? Essa carinha de criança aí, mas com tanto conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Viu? De coração. Eu que agradeço. É um tema, assim, de fato, muito interessante, né? Como o Rê falou, que eu acho que a gente passaria o resto do dia, começando, eu ficaria aqui com vocês, conversando o resto do dia. Eu agradeço pela oportunidade, pela discussão e precisando, estou à disposição. Quem ainda não te segue, Gabi, fala aí, pode falar para essa câmera aqui,
as suas redes sociais, porque o pessoal já acessa lá também, vai tirar outras dúvidas, vai pedir sugestão, vai querer saber como faz o contrato. Pois é, quem quiser me seguir, trocar uma ideia, mandar um direct, eu estou no Instagram, Gabriela com um L só, normal, _ Holanda com H e um L só também. Bem fácil. Gabriela _ Holanda no Instagram. Minha amiga, também dê o seu recado aí das suas redes, que eu não perguntei, pode falar também. Maravilha. Quem também quiser seguir. Trabalho com desenvolvimento feminino, casamento e sexualidade. Né? Então é só @eu Renata Lima. E a gente troca aí muito aprendizado. Oh, meu Deus, meninas lindas, minha gente, olha, a vocês que estão aqui com a gente, muito obrigada por essa sexta-feira de noite estarem fazendo companhia aqui, nos fazendo companhia, aprendendo um pouquinho mais, porque o programa é para isso mesmo, né? Para trazer esses temas diversificados, mas que envolvem relacionamento, intimidade, amor, né? Autoestima, são tantas coisas que a gente vem conversando aqui nesses últimos dias. Olha, eu entrarei de férias a partir de hoje, então a gente vai se ver agora com programas novinhos em julho, mas claro que a equipe já separou aí um mix de muitas coisas boas, um compilado do que a gente viveu nesses últimos meses, para a gente rever aqui, nesse espaço que é tão único, tão particular, tão só nosso. Então, ó, um beijo para vocês. Muito obrigada pela companhia de sempre. E em julho estarei aqui de volta com mais novidades para vocês. Viu, minha gente? Ó, beijo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Tchau!